Olá, meu nome é Camila e eu vou falar um pouco sobre os endossomos. Os endossomos são compartimentos de forma variadas, localizados entre o complexo de Golgi e a membrana plasmática das células. Em biologia, um endossomo é um compartimento limitado por uma membrana dentro de células eucarióticas. Os endossomos são responsáveis pelo transporte e digestão de partículas e grandes moléculas, que são captadas pela célula através de uma variedade de processos conhecido como endocitose. A endocitose é o processo de levar material para dentro do lisossomo, mas vamos falar da endocitose mediada por receptores e clatrina. Há uma formação de vesículas a partir da membrana plasmática. As vesículas vão englobar material que estava no meio celular. O dobramento da membrana é um passo essencial para a formação dos endossomos. Dessa maneira, são necessárias proteínas específicas como clatrina e caveolina, que ajudam no dobramento e formação da vesícula endossômica. Então, essas vesículas vão ser encaminhadas para um compartimento chamado de endossomos primários ou iniciais. Os endossomos iniciais são os compartimentos endossomais mais próximos à membrana plasmática, sendo a principal estação de distribuição da via endócita. O mecanismo pelo qual esses endossomos são formados ainda não está totalmente esclarecido, mas sabe-se que eles são mantidos pelas vesículas endócitas que recebem. Eles consistem numa rede dinâmica túbulo-vesicular, ou vesículas conectadas com túbulos. Geralmente, seu pH gira em torno de 6,5. No ambiente levemente ácido dos endossomos iniciais, muitas proteínas receptoras internalizadas modificam as suas conformações e liberam seus ligandes, além de seguirem outros destinos que variam conforme o tipo de receptor. Os endossomos primários formam os compartimentos de proteína específica, determinando seu destino, reciclagem e devolução para o mesmo domínio da membrana plasmática. A transcitose, que seria o material interiorizado por um lado da célula, atravessam o citoplasma e saem por exocitose, do lado oposto, ou destinados ao endossomo tardio. Uma série de eventos de maturação ocorre para que os endossomos iniciais transformem-se em endossomos tardios. À medida em que vesículas provenientes do endossomo inicial são transportadas através dos microtúbulos em direção à região mais próxima ao núcleo. Dentre esses acontecimentos, há a diminuição progressiva de pH, o pH está em torno de 6, o recebimento de enzimas lisossomais provenientes do aparato de Golgi, a perda de conteúdo por meio de vesículas de reciclagem de receptores, a formação de corpos multivesiculares e a fusão com os outros endossomos tardios. O endossomo tardio, por sua vez, sofrerá de acidificação crescente e difusão com lisossomos pré-existentes, até que seja convertido em um lisossomo, onde serão degradadas as moléculas restantes do processo de endocitose. Os endossomos são responsáveis também pelo endereçamento das partículas endocitadas para locais específicos. Eles podem, por exemplo, fazer a reciclagem de receptores e proteínas transmembrana que foram endocitadas, enviando-as de volta para a membrana plasmática e ajudando a regular a composição da membrana. Os neurônios também dependem fortemente da endocitose para mediar a comunicação com tecidos periféricos necessários para a sobrevivência, uma vez que sinais extracelulares, incluindo hormônios e fatores de crescimento, modulam a função das células neuronais através da ligação a receptores de superfície e disparando cascatas de sinais dentro das células, sendo que essa ligação com receptores acelera e facilita a endocitose dependente de clatrina. Logo, disfunções no processo de endocitose estão altamente relacionadas com doença neurodegenerativa. Oi, gente, meu nome é Juliane e eu vim falar um pouco dos processos de endocitose que precisam ocorrer para que o lisossomo consiga fazer a digestão celular. Esses processos podem ser divididos em dois tipos, a fagocitose e a pinocitose, que fago o termo vem de comer e pinocitose o termo vem de beber. Isso já dá uma ideia da diferença das duas. A fagocitose consiste basicamente da absorção de partículas maiores
e geralmente sólidas, através de extensões da membrana, que são chamadas de pseudópodos, que significa falsos pés. Esses falsos pés vão englobar toda a partícula que será fagocitada, e essa partícula, quando a membrana se fechar em torno dela, formará uma vesícula chamada de fagossomo, que posteriormente será fundida com o endossomo, e após esse processo ela vai se fundir com o lisossomo para que ocorra a digestão. Já no processo de pinocitose, ocorre a inserção de fluido extracelular. Esse fluido extracelular vai conseguir entrar na célula por meio de uma invaginação na membrana. Após a formação dessa invaginação, vai se formar uma vesícula chamada de pinossomo. Essa vesícula passará pelo citoesqueleto. Após percorrer todo o citoesqueleto da célula, a vesícula chegará ao citoplasma, e no citoplasma vai ocorrer a digestão normalmente. O processo de pinocitose possui dois tipos: o tipo seletivo e o não seletivo. Na pinocitose seletiva, como o próprio nome sugere, ela vai ser auxiliada por receptores na membrana que vão selecionar que partículas vão ser pinocitadas, e na não seletiva não tem esse auxílio. Simplesmente o fluido extracelular ele é pinocitado. Agora vamos ver exemplos de pinocitose seletiva e de fagocitose para ficar mais explicativo. Aqui podemos observar como ocorre a fagocitose. Tem a formação dos pseudópodos, que são extensão da membrana. Após isso, a partícula que vai ser fagocitada já foi quase que totalmente envolvida. Após temos a formação da vesícula, chamada de fagossoma. Essa vesícula vai se ligar aos lisossomos. O lisossomo vai fazer a digestão dessa partícula. Aqui podemos ver a partícula completamente digerida. E aqui ocorre a exocitose. Aqui podemos ver um exemplo de pinocitose seletiva, onde a gente vai ter o receptor que fica na parte externa da membrana. Esse receptor ele vai se ligar à substância específica dele. Após isso, é formada uma invaginação na membrana. Após essa invaginação, a membrana ela se fecha, formando uma vesícula revestida por clatrina, aqui no caso. Após isso, é passada para o endossomo, que se junta com o lisossomo e consegue separar só o ferro que vai ser usado na síntese de hemoglobina. Esse material aqui sem o ferro é o material que vai ser exocitado, e aqui é o material sendo exocitado. Oi, meu nome é Daniele e agora vamos falar sobre lisossomos. Bom, o termo lisossomos se deriva de duas palavras gregas, lise, que significa quebra, e somos, que significa corpos. Essa organela foi descoberta em 1949 por um citologista belga chamado Christian Duff. O lisossomos é uma organela membranosa, ou seja, somente encontrados em eucariontes e de preferência em células animais. Ele tem uma função muito importante, que é na digestão intracelular das células. A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. Mas agora, vamos conhecer um pouco da estrutura do lisossomos. Bom, os lisossomos são delimitados por uma membrana celular. E assim como as demais membranas celulares, ela também é composta por uma bicamada lipídica associada a proteínas, que essas proteínas acabam por exercer um controle do que entra e o que sai da organela. Bom, no interior da membrana,
vamos encontrar uma cobertura de carboidratos associados a lipídios e proteínas, que seria aqueles glicolipídios e glicoproteínas. Bom, essa parte da membrana interna conter carboidratos é muito importante, pois impede a digestão da própria membrana dos lisossomos. Em seu interior, vamos encontrar enzimas, bem especificamente as enzimas hidrolases ácidas. Bom, o próprio nome já nos diz, né? Hidrolases, hidro se refere à água, ou seja, que para efetuar a quebra das moléculas, a enzima precisa estar presente em água. Lase se refere a enzimas e ácida se refere ao meio onde é que ela está vivendo. Ou seja, no interior do lisossomos, o meio dele é ácido, para manter aquelas enzimas ativas. Já no citosol, que é onde ela vai ocorrer a maioria das suas quebras, a maior composição dele é água. Então, por isso, hidrolases ácidas. As enzimas que vamos encontrar em seu interior são diversas, mas eu vou citar alguns exemplos, como lipases, proteases, nucleases, fosfolipases, entre outras. Bom, agora vamos falar um pouquinho da origem dos lisossomos e das suas enzimas que estão compostas dentro dele. De onde que vem tudo isso? Começa no ribossomo. Os ribossomos produzem as proteínas. Essas proteínas são transferidas para o retículo endoplasmático rugoso. Lá, elas podem ser ou transformadas ou simplesmente transportadas para o complexo de Golgi. Esse transporte é feito por uma vesícula transportadora, que transitam entre as organelas. No aparelho de Golgi, as proteínas sofrem algum processamento, então ficam disponíveis para associar a alguma vesícula. Quando eles associam a uma vesícula, essa vesícula vai se destacar do complexo de Golgi. Quando ela se destaca do complexo de Golgi, é aí que cria o lisossomos. Isso é o lisossomos que a gente chama de lisossomo primário. O nome lisossoma primário já é meio por si só explicativo, né? Primário, primeiro. Mas não é só isso. Lisossoma primário também significa que aquele lisossomos não digeriu nada ainda. Ele nunca fez a digestão ainda. Para ficar mais explicativa, tá aí uma ilustração. Aqui temos os lisossomos, suas enzimas hidrolíticas, uma mitocôndria. Essas bolinhas roxas são ribossomos. Eles já estão produzindo as proteínas e já estão transferindo elas para o retículo endoplasmático rugoso, que é essa parte mais escura, um amarelo mais escuro. Elas são transportadas por vesícula de transporte para o complexo de Golgi. No complexo de Golgi, ocorre um processamento que essas vesículas vão se destacar e assim vai surgir o lisossoma primário. Como os lisossomos já estão presentes na célula, agora a gente vai ver as suas atividades digestivas, que são duas, as principais: heterofagia e autofagia. A heterofagia é a entrada de moléculas ou micro-organismos extracelulares. Por fagossintose e pinassintose, elas entram na célula e são envolvidas em endossomos, que se fundem aos lisossomos e elas passam a ter o nome de lisossomos secundários. Essas enzimas vão degradar o conteúdo que estão contido ali, né? Já a autofagia é a digestão da parte da própria célula, como, por exemplo, o que vai ocorrer com essa mitocôndria. Ela vai ser digerida, né? Esse fenômeno é importante para eliminar algumas estruturas que estão desgastadas ou para reaproveitar alguns componentes. Após os dois processos de digestão, os resíduos que sobraram, eles podem ser ou eliminados ou reaproveitados pela célula, como mostra a imagem. Essa imagem mostra bem o vacúolo residual, ou lisossoma secundário. Ele está fazendo a exocitose de resíduos para fora da célula. Isso pode ocorrer tanto na heterofagia como na autofagia, ok? Por fim, mas não menos importante, outra atividade que o lisossomos está presente é a autolise. A autolise é a destruição da célula por liberação de enzimas em seu citoplasma. E como é que isso ocorre? A instabilidade da membrana lisossômica pode ser causada por fatores químicos ou físicos, e assim causando a sua ruptura. Com essa ruptura, acaba acontecendo um derramamento enzimático, e essas enzimas que estavam dentro do lisossomos
acabam indo para o citoplasma. Como as enzimas estão presentes no citoplasma, elas acabam promovendo a digestão de matérias orgânicas presentes naquela célula e, consequentemente, acabam destruindo elas. Mas a autólise tem uma função muito importante em relação à remoção de células mortas. Bom, um exemplo desse processo é a cauda do girino, pois conforme ele vai entrando na metamorfose e vai se desenvolvendo, a cauda vai sumindo aos poucos. E isso ocorre por conta da autólise. Vamos a um breve resumo. Bom, o ribossomo já produziu a proteína, já transferiu para o retículo endoplasmático rugoso, o retículo endoplasmático rugoso já transferiu também por vesículas de transporte para o complexo de Golgi. O complexo de Golgi já liberou as suas vesículas, que serão dominadas de lisossomos primários, que não fizeram digestão ainda celular. A heterofagia ocorre quando uma partícula alimentar ou algum micro-organismo entra do extracelular para o interno da célula. Como o exemplo da imagem, uma partícula alimentar entrou por fagocitose, o fagossomo se funde ao lisossomo primário, este acaba virando vacúolo digestivo ou lisossoma secundário. Após a digestão, pode ocorrer de possuir alguns resíduos. Esses resíduos vão para o vacúolo residual ou lisossomos secundários e eles vão ser expelidos. Esse processo de expelir substâncias de dentro da célula para fora é chamado de exocitose de resíduos. Mas também há casos que esses resíduos são reaproveitados para a célula. Já a autofagia é a digestão de partes da própria célula, como por exemplo a mitocôndria. Bem, o lisossomo primário, ele vai se fundir àquela mitocôndria e ela vai vir se tornar um vacúolo autofágico ou lisossoma secundário. Vai ocorrer a digestão. Após a digestão, caso tenha resíduo, vai virar um vacúolo residual ou lisossoma secundário. Esse resíduo vai ser expelido para fora da célula ou ele pode ser reaproveitado para a própria célula. Então, agora eu vou falar rapidamente sobre os lisossomos e endossomos. Eu vou explicar para vocês a relação que esses dois têm. Os lisossomos estão presentes em todas as células eucariontes e referem-se a estruturas membranosas ricas em enzimas digestivas e que digerem substâncias orgânicas. Já os endossomos, eles são espécies de compartimentos responsáveis pelos transportes e digestão de moléculas. A relação que os dois têm é muito básica, na verdade. Os endossomos maduros têm como principal finalidade a formação dos lisossomos, a partir de um endossomo inicial, que passa por transformações e gera um endossomo tardio, que posteriormente irá formar o lisossomo. Neste processo, há redução gradual do pH, recebimento de vesículas resultantes do complexo de Golgi e de lisossomos pré-existentes e a ativação de enzimas lisossomais, que estavam presentes já no endossomo tardio.